Em tempos de modernidade, os valores são esquecidos, são deixados de lado, são ultrapassados. Porém, todo aquele que tem um contato, tem um conhecimento com a divina energia da retenção seminal é automaticamente alistado numa guerra espiritual. Até os ateus, eles são chamados a essa luta pelos valores, tá entendendo? Essa luta, o Nietzsche vem falando que Deus está morto para esse século. Realmente Deus está morto para esse século. Aquele que tem um contato com a energia sexual, a retenção seminal, a divina mãe Shakti, que eleva Kundalini, essa vontade de potência, essa energia, ela faz com que o homem desperte arquétipos ancestrais nele. Existe um livro muito interessante falando sobre a iniciação masculina, que é uns caras que estudam, é um grupo que estuda Jung, tá entendendo? E onde é o rei mago, amante, e tem outro, rei mago, amante, e tem outro que eu esqueci. Que você consegue, você desperta essas coisas antigas, tá entendendo? Muitos homens relatam e buscar tradições mais ancestrais, por exemplo, um grande aumento de cristãos ortodoxos no Brasil, tá entendendo? Por quê? Porque a ortodoxia, ela faz um trabalho no homem parecido com a ataraxia do estoicismo. Mas é outro nome que se dá, que é a busca da santificação, a busca do homem se tornar um com Deus. Imagem e semelhança, tá entendendo? Porque esses nomes acabaram me fugindo. Mas essas religiões, essas tradições, ela vai buscando o cara mais, uma certa ancestralidade, vai buscando mais o indivíduo, tá entendendo? Do que começa a reter. E esse cara, quando ele começa a reter, ele, no princípio, muitos deles vão querer buscar as coisas materiais e as coisas da carne. E tá tudo bem, porque eles vão ver que isso como é uma sede que nunca vai chegar a um momento de saciação, tá entendendo? Ele vai até que chegar um momento que essa energia vai se revelar a ele, porque existe esse trabalho interno que é bastante profundo e ele vai ver que não é aquilo que ele imagina, tá entendendo? E ele vai ver que a relação com uma mulher é uma coisa sagrada, tá entendendo? Uma coisa muito sagrada, e ele vai ver o sexo não como uma coisa banal. Porque ao passar do tempo, os mistérios da retenção seminal vai sendo revelado a ele, até chegar um momento que ele vai cogitar a possibilidade do sexo casto, que é para os cristãos. Agora isso aqui que eu estou falando são os cristãos mais gnósticos. Lembrando que o gnosticismo tem diversas vertentes, mas alguns falam sobre a questão do sexo casto. Isso também vai na Índia. A Índia, os caras falam sobre o Tantra, sexo tântrico. Enfim, o homem vai começando, ele é listado e vai existindo essa questão moral interna dentro dele automaticamente. Alguns mestres yogis da Índia relatam que, eu não sei porquê desse período de 12 anos, mas também tem a questão assim uma coisa simbólica, né? Talvez também até com o cristianismo e os signos, é só uma coisa que eu fico imaginando, mas eles dizem que o quê? Que se o cara tiver 12 anos em retenção seminal, ele não precisa fazer nenhuma prática.
espiritual para alcançar Brahma, que para eles é Deus, tá entendendo? Diz que o Brahmacharya, ele ficar 12 anos sem derramar a semente, ele tem um outro órgão, ele faz um outro órgão, que agora também me fugiu a memória, que tipo de órgão... Ah, sim, me voltou, eu me lembrei. Esse órgão era um órgão da memória, um órgão que tipo assim, o cara podia ler o que fosse e o cara nunca mais ia esquecer. Isso com pouco tempo de retenção seminal, a galera já consegue já perceber isso. Aí tu imagina o cara 12 anos. 12 anos eu tenho diversos livros aqui. Se eu ler esses livros aqui e isso aqui ficar na minha mente, tá entendendo? Isso aí é uns poderes que os caras relatam. E eu consigo perceber que a retenção seminal, ela puxa coisas assim, memórias até da sua infância. O poder dela é tão forte que ela consegue fazer esse tipo de coisa com o indivíduo. Consegue fazer esse tipo de coisa com o indivíduo. Enfim, o cara ele é quando ele tem o contato com a retenção seminal, ele é alistado para essa guerra espiritual. E essa guerra espiritual é uma coisa que começa pela retenção, só que existe depois uma conversão. Porque o cara vai começando a ver o cara vai existir uma conversão interna dele com os valores dele e de acordo. Por exemplo, eu sou cristão, então o que é que acontece? E eu adoro ler mitologias e estudar outras religiões. E eu acabei percebendo que em muitas delas existe esse chamado e existe essa prática. Os brahmacharis, os celibatários, tá entendendo? Só que o cara tem que fazer isso. Se o cara, por exemplo, se o cara for casado, o cara não vai ficar dando trela para essas mulheres hoje em dia, tá entendendo? E é até bastante complicado, porque quando essas mulheres do mundo veem você, elas estão tendo um contato com o seu divino superior, o divino masculino, o homem realizado, tá entendendo? Então, às vezes, muitas delas até se convertem, viu? Aquela máscara cai, a máscara da Matrix cai. Muitas mulheres vão te atacar e outras vão realmente se converterem, tá entendendo? Então existe essa guerra, estamos em tempo de Kali Yuga e assim, irmãos, tentem buscar conhecimento em todas as áreas possíveis que você puder e fiquem bastante em alertas e vigiai, porque o inimigo, os donos da Matrix, o dono que quer o seu ouro branco, eles mandam mulheres, mandam para ver qual é a sua. Claro que você vai tratá-las bem e tal, só que cuidado, irmãos, viu? Continue nesse caminho de Brahmacharya e que Deus abençoe vocês. Amém.